Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Escola do Varejo. O nosso entrevistado hoje, ele tem 24 anos de idade, ele está 6 anos à frente da operação do supermercado. Ele é diretor comercial do supermercado Bela Vida. Uma frase o resume: no conforto não existe crescimento. Está conosco hoje José Aury dos Santos Filho. José Aury, seja muito bem-vindo ao podcast Escola do Varejo. Ricardo, mais uma vez agradeço o convite aí, né? Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho da minha experiência aí nesses anos. Coisa boa. Aproveitando, queremos dar uma satisfação ao nosso público. Hoje, excepcionalmente, o meu amigo, irmão e sócio Luiz não está aqui por motivo de saúde. Luiz, a você nós desejamos melhor a você e aos seus. Tá? Melhoras aí, Luiz. Mais uma vez, a gente queria nos desculpar com a falta do Luiz, Não. mas foi um caso assim excepcional. Desculpa. Que bom tê-lo aqui, Aury Filho. Né? E primeiro, sempre surgem aquelas dúvidas. Como se deu o nome do supermercado Bela Vida? Bela Vida com 2 L. Vamos lá. O Bela Vida, ele já tem uma história aí, chegando nos seus 19 anos e tudo começou na realidade, né, com um replanejamento. Meus pais são naturais aqui de Arapiraca, né, e numa oportunidade de negócio a gente chegou a Palmeira, né, e o Bela Vida foi uma ideia, acredito que o nome é mais ideia do meu pai é mais criativo para esse tipo de atividade. E, enfim, o Bela Vida, de fato, ele busca, né, deixar, como o próprio nome fala, né, a vida dos nossos clientes, né, mais bela, né, com o nosso atendimento, com o nosso serviço. E, consequentemente, além disso, agrega demais na nossa família, os nossos colaboradores. Enfim, só tenho a agradecer fazer parte dessa família, Bela Vida. Então, o nome Bela Vida surgiu com o seu pai. Perfeito. O seu pai já tem quantos anos de supermercado, Aury? Ricardo, meu pai, ele tem, acredito que mais de 30 anos de varejo, né? Ele não só trabalhou com supermercado, né? E quando eu falo do meu pai, seu Aury, eu falo também de Dona Marlúcia, né? Que fica um pouquinho nos bastidores. A gente, às vezes, enxerga muito quem está, né, ali na frente, mas minha mãe também iniciou junto com ele, né? E eles têm bastante tempo, né? Começaram, né, numa banquinha de temperos. Então, assim, a gente tem muito orgulho dessa história deles, na verdade. E a gente vem dando, né, seguimento nessa sucessão, graças a Deus. Devagarzinho. Eu digo que a gente tem muito mais a aprender do que a ensinar. Então, a gente vai aprendendo a cada dia e otimizando os processos. Você já está há 6 anos à frente da parte comercial dos supermercados. Perfeito. Eu diria que hoje meu foco é a parte comercial, né? O que eu gosto de fazer, né? Aquela negociação, a gente já chegou a compartilhar, né? Esse ambiente. E assim, mas hoje, de fato, a necessidade, acredito, do gestor atual é se dividir um pouco, Ricardo, em setores, né? Acredito que o gestor ele tem que ter um foco em um setor, que o meu foco é o comercial, mas ele tem que entender um pouquinho do que está se passando, né? Seja no contábil, seja um pouquinho no fiscal, seja um pouquinho no financeiro. Eu estou adentrando um pouquinho no financeiro ainda, ainda tiro uns cabelinhos de mim, mas assim, é algo importante e eu diria que necessário mesmo, né? Num processo de maturidade da empresa. Então, acredito, eu penso dessa forma. Estamos com Aury Filho, diretor comercial dos supermercados Bela Vida. Aury, existe, por exemplo, você e tem mais 2 irmãos, não é Perfeito, isso? perfeito. Assim, numa família, nem todo mundo segue o mesmo padrão dos pais. Um é médico, às vezes outro é advogado. Você, então, decidiu seguir carreira no ramo de supermercados. Perfeito. O que fez você querer seguir carreira? Ricardo, você acredita que eu vinha pensando nisso, né? Que eu ia mencionar meus irmãos pela importância que eles têm, tanto na minha vida, tanto na nossa família, né? Mas
meu irmão, né, ele seguiu outro caminho na área de saúde, e minha irmã também na área de saúde, mas também agregou, né, o sangue empreendedor também. E na época de faculdade, assim, eu cheguei a cursar 5 períodos de direito, e na época era algo que eu me via fazendo, né? Ia ser Assim, advogado. eu não, né? Então, assim, chegou a oportunidade, né? E eu diria que eu não entrei, né, num supermercado organizado, com processos, vivendo um momento de crescimento, não. Eu entrei pela portinha apertada, né? E chegando e ali, ajeitando uma pingueirazinha ali, correndo de um lado. Então, assim, eu consegui captar, né, essa ideia mesmo de negócio, né? Que as coisas não são flores, e graças a Deus foi desenvolvendo aos poucos, né? Então, assim, meus irmãos seguiram outro caminho. Eu também, até em um momento, achei que iria seguir também, né? Mas Deus consegue nos direcionar. No momento certo, Ele me colocou no que eu gosto e amo fazer, e vou fazer pelo resto da vida. Rapaz, é interessante. Você, aos 18 anos, Perfeito, enquanto alguns ainda estão naquele momento vamos dizer assim, ainda na decisão do que fazer, perfeito, você assumiu uma operação que seus pais já têm mais de 3 décadas de experiência, perfeito, e assim, enquanto seus irmãos seguiam suas vidas, você assume esse grande desafio, né? perfeito. E assim, só que a gente vai mais além. Piso de loja, os filhos de donos de supermercados, que hoje não são herdeiros, como é o seu caso, você é um sucessor, e a gente observa você, Júnior Costa e outros tantos, a gente observa que vocês, desde criança, já andavam em piso de loja, É né? verdade, verdade. Então, quando Bagunçava que só. pegava as coisas do caixa, eu quero. Rapaz, e a gente tem uma cultura lá na loja de colaboradores longevos, né? Então, assim, são pessoas que hoje eu sou gestor, né? Só que me viu pequeno, então existe todo esse contexto. Chega a ser engraçado, né? Tem uma colaboradora que tem um carinho especial, Luciana, e Luciana, pô, tu me perturbava no caixa, não sei o quê. Ia lá e ficava me perturbando, pedia balinha, não sei o quê. Então é interessante escutar hoje, né? Isso, porque agrega demais, né? Acho que todo empreendedor ele tem que ter esse lado humano, né? Esse lado pessoa. E acho que é importante a gente trabalhar com esse tipo de pessoa, né? Que viu a gente, né? Sabe da nossa história. Quando eu digo nossa história, não do Auri, do Bela Vida, mas da nossa família mesmo, né? Porque acho que uma das coisas que o Bela Vida consegue ser referência na ideia de humanidade, na ideia de família, né? Você teve a oportunidade, né, na nossa abertura da nova filial. Então a gente tem esse momento, né? Eu, meu irmão, meu cunhado, que é um irmão também, e iniciou, né, junto comigo lá na loja também, me deu um apoio imenso. Eu sou muito grato por tudo que ele faz e já fez por mim. Então, assim, acredito que é um conjunto, né? E essa ideia de piso de loja, de pegar carrinho, pegava o carrinho vazio, ficava correndo, né, bagunçando, gostava de subir no lote de arroz. Então, assim, No lote de arroz, né? tinha um lote Rapaz, lá, tu era o terror, viu? era danado. Quando a Marluce ficava estressada. Como é o nome da moça, Luciana, né? Luciana, Ei, Luciana. Luciana, aguentasse um perrengue, viu? Era, mas enfim, só é muito bom também relembrar isso, né? No dia a dia a gente acaba que esquece um pouco desse tipo de história, mas é o que nos molda, né, para o futuro. Então, praticamente, sua vida foi dentro de supermercado. Perfeito. Tive, assim, grande parte, né? Desde a escola, então saía da escola, ia para a loja, né? Tive uma infância muito ligada ao supermercado, e confesso que
apesar de inicialmente não achar que seria, né, o meu meio de vida, acho que é o que depois o tempo mostrou que eu comecei, brinquei lá e hoje, graças a Deus, é o meu meio de vida e trabalho com uma consideração e um amor pelo que eu faço. Coisa boa. São 6 anos à frente da operação. Qual foi o momento mais difícil nesses 6 anos? Ricardo, acho que o momento mais difícil é o de introdução mesmo, né? A gente, quando, como eu falei, né? Não me acho assim com um nível maturo de sabedoria de tudo, mas eu acredito que quando a gente entra no negócio, a gente acha que sabe, né? Então, assim, a gente começa a entrar num certo conflito de gerações, né? Ah, eu quero mudar, eu quero entrar na consultoria, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, é natural que pô, os pais, não, peraí, mas né, sempre deu certo, não, peraí, é só, não, aqui não, desse jeito aqui não dá certo. Então, assim, é natural, né, que existe esse conflito, né, de gerações. Confesso que teve muitos dias que eu cheguei como um bom dono de loja, mas como um péssimo filho, né? Então, assim, teve dia que eu, né, tive que ser um péssimo filho para ser um bom dono de supermercado. Hoje eu já vejo que, pô, não vale a pena, né? Entrar naquele conflito, entrar naquela briga, naquela discussão para, pô, peraí, né? Tô fazendo o que eu acho que é certo, o que eu acredito que seja o melhor para o meu negócio, mas estou falando de maneira errada com a minha mãe, com meu pai. Peraí, né? Não faz sentido. E a gente, quando é jovem, a gente sofre muito, né? Essa crise, a ansiedade, né? De você, não, quero mudar, quero crescer, quero, né? E até mesmo na frase, né, que eu citei. Então, tipo assim, a ideia do desconforto é você estar ali, né, buscando melhorias, seja no setor, seja em outro, né? Então, hoje, assim, a minha motivação está muito em relação a isso, né? Tipo assim, pô, peraí, como era a minha entrada de nota esse ano passado, né? Então, assim, nesse próximo ano eu quero melhorar. Quero que tenha novos processos melhores para ajudar a nossa equipe, né? Então, assim, a minha ideia de gerar desconforto é muito em cima disso, né? Não só para mim, para o meu setor, né? Então, às vezes a gente pensa muito na ideia de faturamento e resultado, uma coisa, outra, não. Eu já penso de maneira um pouco diferente. Às vezes para o negócio não é tão bom, porque às vezes o negócio, né, ele precisa de número mesmo e não, não é muito de brincar, mas eu diria que a nossa forma de trabalho, né, ela se estende um pouquinho. Então, eu sempre busco melhorar a parte financeiro, processo contábil, é algo que a gente também está evoluindo, está maturando bastante nesses últimos anos e graças a Deus a gente está seguindo aí no caminho. Então, o momento nesses 6 anos mais difícil foi o Introdução. conflito de gerações, no sentido, Perfeito. havia uma visão, o Aureli filho, com Aureli aquele filho. ímpeto de querer fazer, Isso. e Com aí, muita ideia, né? E às vezes não sabia se expressar da melhor maneira. e hoje já está resolvido esse problema? Graças a Deus. Acredito que conflito, né, É normal. normal, existem, mas hoje com uma forma mais matura, né, uma ideia mais tranquila e assim, buscando a solução, né? Então, tipo assim, não sei o que, eu errei, foi fulano que errou, não. Não importa quem errou, é o que começa a solução, aí tá, pronto, vamos buscar, acabou. Então, graças a Deus, a gente tá aos poucos tá melhorando. Você tem seu pai, né, que Isso. já, a dona Marlúcia ou Marlúcia? Marlúcia. Então, seu Aureli e dona Marlúcia, um forte abraço em nome da Escola do Varejo. Agradeço. E assim, dona Marlúcia fica na parte financeira, né? O Perfeito. seu Auri era na parte assim de gestão de pessoas e tal. E a gente percebe que hoje você tem dado continuidade e você que introduziu processos, uma parte mais Isso. organizacional. Eu estava na abertura, vocês alugaram, já tem um ano,
onde era o Todo Dia de Palmeira dos Índios, confere? Perfeito. Na realidade, lá a gente comprou. Ah, perdão, comprou, não foi Compramos, bom. graças a Deus. Graças a Deus. E na abertura eu estava lá, e eu me dirijo aqui a você nesse momento que nos ouve, teve um momento que foi extremamente tocante, quando a sua irmã disse o seguinte: onde é o Todo Dia de Palmeira, onde era o Todo Dia de Palmeira dos Índios, que o supermercado Bela Vida comprou o prédio, a irmã dele disse o seguinte: nós começamos do outro lado, numa banca dando feira. Então, pessoal, acreditem nos sonhos. Isso foi algo que me tocou, porque até eu me arrepio quando eu falo, porque o quanto a família de vocês, o legado que os pais de vocês deixam, né? E que você tem dado continuidade de uma forma assim muito boa, a sua forma assim educada, a forma de você tratar os fornecedores, é um diferencial, né? Nós tivemos Agradeço. uma pessoa aqui, um convidado, o seu Aloysio Lira, um abraço também. Ele deixa claro, né, a forma de você respeitar a pessoa que leva bons negócios, né? Perfeito. Perfeito. Agora, aproveitando isso, você estima que você tem quantos fornecedores? Daquele que vende o pano de prato àquele que vende os contêineres de arroz? Uma média. Rapaz, eu acredito que eu tenho uma faixa aí de uns 65, aquela galera que é ativa mesmo. 65. Isso. Tem alguns mais regionais, tal, né? Tem algumas indústrias, distribuição é o maior foco, né? Tem aquele parceiro que fornece água também, nos ajuda no dia a dia, então é nessa faixa. Vamos imaginar que você tem uma média de 70 fornecedores. Perfeito. O que o Aurei Filho, diretor comercial dos supermercados Bela Vida, espera de uma pessoa que vai atendê-lo? Ricardo, vamos lá. Eu sou uma pessoa muito transparente. Então, assim, quando eu sento com um fornecedor, eu quero que dentro das possibilidades que ele tem, ele me traga o melhor negócio, né? Então, eu diria que até no termo de negociação mesmo, tem negociação que eu digo que não é para fechar no dia, né? Porque às vezes a gente senta e é natural que o cara às vezes só tem aquilo no dia e o cara vem com a melhor proposta, mas às vezes a melhor proposta do fornecedor não é viável às vezes para o lojista, né? Para o supermercadista. E às vezes, enfim, o mercado muda bastante, né? Então ele um dia é um preço, outro dia é outro, né? A gente lida de forma bastante constante, né? Em relação a essas variações de preço. Então, assim, para mim, acredito que para o fornecedor ele tem que ser transparente, sabe? Eu acho que a gente, pelo contrário, não deixa de perder nada, só ganha com isso, sendo transparente, sendo honesto com o cliente. Mas assim, no varejo, assim, a gente lida de maneira geral, né? Então, já tem perfis diferentes, já tem um perfil um pouco mais complicado. E por se tratar de pessoas, a gente tem que se adaptar, né? Então, assim, a gente precisa do fornecedor, né? Como o senhor Luiz falou, a gente até conversou inicialmente, né? A ideia de respeito mesmo, né? Com o fornecedor, né? De cuidado. Pô, não quero, Ricardo, ó, hoje não quero, tá tranquilo, mas a porta tá aberta, tá tudo certo, né? Mas desde que eu fique, não, Theo, peraí, espera aí. Aí às vezes o cara fica lá esperando, né? Então acaba que atrapalha outro compromisso, né? Atrapalha dele buscar outra venda, concretizar outra venda, e algo que eu já sei que eu não quero. E às vezes fica ali, né? Monetizando o cara, cozinhando o cara de maneira desnecessária. Então por isso que eu gosto dessa ideia de transparência, tanto do lado do fornecedor, tanto do lado do comprador, porque, como eu falei, eu acredito que não se perde nada, só se ganha, né? Exato. Por mais que às vezes o cara não seja satisfeito ali, até conversei hoje isso com o fornecedor, inclusive, né? Nem sempre o fornecedor vai sair satisfeito, né? Mas ele tem que buscar, tem que ir lá, tem que buscar a venda, né? E às vezes vai sair com sim, às vezes vai sair com não, às vezes vai sair vem a semana que vem, a semana tá fraco. Então, o nosso ramo é bem dessa forma. Então, acredito que transparência É a palavra-chave. é o mais importante. Então,
ninguém tem a obrigação de prometer, mas se prometer tem que cumprir. Perfeito, perfeito. E a ideia, muitas vezes, né, eu não diria prometer, mas assim, de maneira no varejo, né, não tem nada de graça, né? Não tem sobremesa grátis. Então, assim, de fato é projetar, né, ter a ideia, né, pô, o que é que o Bela Vida vai conseguir, né, contribuir aqui para o meu mês, para minha empresa, para minha pasta, o que é que no Bela Vida se encaixa, qual é o produto que eu acredito que, pô, pelo perfil de público do Bela Vida, acho que é bom. Então, assim, essa ideia também de entendimento, né, de análise, de estudo, né, eu não vou colocar um vinho de R$ 3.000 para vender na minha loja, por exemplo, né, mas tem supermercadista que atende um público seleto e, consequentemente, o cara que vende esse vinho, ele tem que, né, enxergar, pô, qual é a loja que vai vender o meu vinho? Ele vai no Bela Vida? Pode ir, as portas vão estar abertas. Mas, consequentemente, vai ser muito mais difícil fechar um negócio, né? Pela ideia de atendimento, de público mesmo, né? De público-alvo. Então, assim, acredito que isso conta muito também, essa análise, esse entendimento do fornecedor em relação a isso. O supermercado Bela Vida hoje, você na sua fala, antes de começar aí, em outras falas, vocês priorizam muito um serviço diferenciado. Mas, na sua visão, hoje, como diretor comercial do supermercado Bela Vida, qual seria o grande diferencial, então, do supermercado? Serviço, preço? Vamos lá. Essa é um debate bom, é um debate legal, viu, Ricardo? Inclusive, semana passada eu tive uma reunião com o Igor, que é o nosso diretor lá de compras, e foi até engraçado que chegou dia 31 agora, meu irmão, a gente fiz uma listazinha, os produtos que a gente tava com estoque bom, tinha tido uma negociação, eu disse, me reuni com ele, velho, vamos dar uma queimada de preço, a gente chegar no número. É mesmo? Vamos dar uma queimada de preço, a gente chegar no número. Aí ele... Eu não tô acreditando que você tá falando isso. Rapaz, nem eu tô acreditando. Eu confesso, eu atendo ele muitos anos. Pessoal... Isso é só o que você não quer. Você fica no meu pé, que não sei o quê. Vamos dar uma queimada. E agora você tá do outro lado. Depois você tem... Vamos ficar quieto mesmo. Não, peraí, vamos... Mas assim, é interessante, né, essa ideia. Porque assim, hoje a nossa cultura, ela é muito sobre pessoas, né? E assim, é de pessoa, né? Auri, Marlúcia, para pessoas, né? Wesley, Elenildo, Igor, Gerlane, Luciana e Viviane, Flávia e meus colaboradores queridos, Cristiano, tem diversos aí, quem não falei, pelo amor de Deus, perdoe. Mas assim, é de pessoa para pessoa, né? Então acredito que a nossa ideia é sobre isso. É um pouco sobre isso, assim, de pessoa para pessoa. Então, a maneira que eu trato meu colaborador é a maneira que o líder vai tratar, né? O seu liderado, e o liderado vai tratar ali o público, nosso público no final do dia. No final do dia, no início do dia, enfim. Então, ali vai tratar o nosso público final. E o Bela Vida, né, respondendo a sua pergunta, ele foca muito nisso. É de pessoas. Quando eu falo de pessoas de forma geral, ampla, né? Desde o colaborador até o cliente, né? O consumidor final. E o nosso consumidor final, a gente entrega muito a ideia de serviço, como você falou, e de atendimento. Atendimento é um símbolo, né? É algo que, de fato, é uma cultura. Eu não tenho um perfil, né, de piso de loja, ali, de estar agradando o cliente, de estar falando, mas eu aprendi, né? Então, assim, é muito sobre querer mesmo, né? Aprendi isso, de fato, porque é a necessidade do meu negócio. A necessidade. Entendeu? O meu cliente, ele gosta de receber uma cestinha, né? E, por incrível que pareça, a cidade pequena é muito assim. Então, pô, esse aqui é o dono.
né? Esse aqui é o diretor, eita, rapaz, como ele me atendeu bem, olha. Poxa, como é o nome da senhora? Opa, Dona Maria, tudo bem? Ó, e fica à vontade, se a senhora precisar de algum, se tiver faltando algum produto. Então, assim, virou uma cultura para mim também, né? Até porque quando a gente solicita, né, a um colaborador, velho, vamos fazer isso, isso e isso. Se eu não fizer, acaba que não faz tanto sentido na cabeça dele, né? Então, é, a ideia de atendimento e serviço é muito, muito forte na nossa empresa, né? A ideia de preço, eu diria que o mercado exige, né? O mercado é muito competitivo, né? Não só em Palmeira, né? Mas hoje se estende um pouquinho. Às vezes a gente tem alguns parceiros para mercado, a gente vê os e-kart que eu digo, meu amigo, cada preço da porra. Então, assim, o mercado exige isso, né? E às vezes exige numa semana específica, numa ideia como eu estava querendo, né? De final de mês mesmo, de tentar chegar naquele resultado para a gente. Mas aí vem aquela outra ideia, né? De sustentar o negócio, né? De cautela, de resultado. Que às vezes, muitas vezes, o faturamento é algo superficial, né? Então, por isso que eu digo que a ideia de preço, ela é um pouco diversa. Um dia que eu tiver com um melhor preço, o cliente vai estar na minha porta. Se eu não conseguir oferecer nada, Ricardo, infelizmente, se meu vizinho tiver um centavo mais em conta, vai menos um cliente, menos uma feira, enfim. Então, assim, eu preciso desse diferencial, né? Até porque, de fato, hoje o preço, existem estudos aí, você está por dentro, né? Ele fica ali numa linha que já não é né, o que o Exato. consumidor Na mais pirâmide, né? busca, né? Então, assim, claro que, enfim, existe negócio e negócio, né? A gente, quando fala de varejo, né? Tem mercados aí, regiões que são muito fortes em preço e tem que ter preço mesmo. Compartilhei um pouco, né? Numa loja que a gente teve durante quase 4 anos lá em Atalaia. Um mercado bem mais competitivo do que o das nossas matrizes, mas eu digo competitivo em relação a preço. Preço mesmo. Mas em relação a serviço já é bem mais escasso, né? Então, assim, existem prioridades, regiões e regiões, né? E acredito que é muito, muito em relação a isso. Mas o atendimento e o serviço, eu diria que diferencia uma loja da outra. Parte perecíveis também consegue puxar um pouquinho o diferencial, padaria, açougue, a qualidade de carne, hortifruti, né? Então, acredito que esses são fatores que contribuem muito para a diferenciação. Coisa boa, né? Nem tudo, o preço, claro que é importante, mas na pirâmide é interessante, ele não é o topo. Perfeito, Algumas pessoas, o povo não quer saber, pelo contrário, perfeito, né? Existem os bens duráveis e não duráveis, né? Os não duráveis, que é a alimentação, às vezes você às vezes não pode comprar o melhor telefone, mas você perfeito, pode trazer uma alimentação melhor, que são os bens não duráveis. E muitas vezes a pessoa tenta compensar aquela falta daquele outro produto que ele não pôde comprar. E perfeito, agora, igual um serviço que você oferece, a gente precisa entender o seguinte: como é que o meu cliente me vê, como é que ele vê o meu negócio, o nível de satisfação, né? perfeito. E essa avaliação é importantíssima, né? Assim, às vezes é difícil para a gente ter um feedback do cliente e tudo. Mas esse tipo de avaliação, ele é importantíssimo, né? Porque aí você consegue enxergar, né? Pontos fortes, né? Pô, o que é que eu tô bem? Tô bem nisso, mas estou pecando um pouquinho nisso. Então, assim, de maneira geral, você consegue também enxergar ali, né? Como é que tá o seu negócio, o que é que eu tô ruim, e, consequentemente, você começa também a externar isso, né? Qual é a oportunidade que tem no meu concorrente, né? O meu concorrente, ele tem um espaço de loja legal, não tem, ele tem uma entrega, ele não tem, o cliente termina a feira, vai para um ponto de van, o cara leva, não leva. Então, assim, existem particularidades no negócio que às vezes você precisa tanto se adaptar, mas não só se adaptar, ser o melhor naquilo. Então, é bem comum a gente receber, né, clientes
que moram em sítios, regiões circunvizinhas, que nos visitam e, olha, meu filho, olha pro relógio, já falta 2 minutos para eu perder o carro. Então, assim, olha a prioridade, né? O cara vem de van, sol quente, na van apertada, paga passagem, chega na loja, faz a feira de carrinho pesada, né? E eu não consegui levar o coche, meu amigo. E eu digo direto, se precisar de mim, quem vai sou eu. Tem negócio não. Não tem ladeira, não. Prioridade, oxe. Não tem ninguém para levar. O Não, Auri Filho está ali à disposição. já tô pronto. A realidade é essa. Rapaz, olha, piso de loja tem que ser realmente a paixão, É viu? assim. Muito boa essa visão sua, viu? Você Eu fala muito também. assim da parte eu vi financeiro. E eu vi que você usa processos de compra, você teve um apoio, né, da consultoria, se não me engano, do Charlone, Perfeito. né? Mas qual é o segredo de uma boa compra? Rapaz, acredito que a compra tem que ser muito bem avaliada. Tanto na questão de público mesmo, sabe? Eu acho que o público influencia muito a ideia de compra, para ser uma compra assim bem feita, uma compra. E acredito que também a ideia de negociação é importante também. Você ter um relacionamento com o fornecedor, né? Buscar uma diferenciação, né? Buscar um preço, um atrativo, um brinde, alguma coisa externa para de fato gerar, né? Mas assim, acredito, Ricardo, que muda bastante em relação ao produto, né? A gente hoje tem indústrias que lançam produtos novos a cada, praticamente todo dia, né? A gente tem um produto novo na nossa mesa. E a gôndola não é de elástico, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa adaptar muito a ideia de público, né? Então, pô, qual é o mix que eu preciso ter? 4 produtos, 4 marcas. Tem mix que eu só preciso ter 2, né? Tem mix que eu preciso ter 3, tem mix que tem produto que eu só tenho 1, tem produto que eu já tenho 6, 7. Então, assim, varia bastante. Mas eu acredito que essa ideia de público é importantíssima, sabe? Para Você ajudar no setor de avaliar, compras. entender, perfeito. Avaliar, entende, pô, quem é que eu estou atendendo, né? Quem é que eu tenho que ter mais, quem é que eu quero também atender. A loja nova mesmo, a gente passa um pouquinho por isso, né? Eu tenho uma variação, então eu atendo o público C, D, mas também consigo atender um B. Às vezes chega um A também na loja. Então, às vezes a gente precisa se adaptar um pouquinho em relação a mix nesse tipo de público, que é um público um pouco mais exigente. Então, assim, eu diria que a ideia de compra, ela está muito ligada a essa ideia de negociação e na ideia de público também. Porque se você botar para dentro produto que não se adapte muitas vezes à sua região, lá em Palmeiras tem uma pipoca regional, meu amigo, que é sucesso. Rapaz, eu É um até... negócio, não, é um negócio Rapaz, absurdo. mesmo. Pô, tá na minha curva lá, que eu olho assim, porra, Essa pipoca não pode faltar. não pode faltar. Não, Rapaz, até, tipo, ela tava com um espaçamento de uns 3 metros assim. Eu digo, não, daqui a pouco tem que blocar a pipoca regional. não Mas, dá nem tempo né? para fazer a reposição. A gente aumentou um pouquinho porque, assim, são particularidades, né, que a região traz, né? Então, já é um produto que eu também tenho que buscar a negociação, porque é um produto que a região, né, pede muito. Então, assim, esses tipos de particularidades, eu acredito que são bastante relevantes, né, nessa ideia de compra. Mas é um universo complexo. Nós tivemos aqui o Charlone Santana, um Um abraço. abraço. Acompanhei Obrigado. também. Né? Até Ele mandei um falando dos feedback pilares da positivo. negociação, né? E assim, é um desafio, né? Você tem uma meta, mas também você tem um grande vilão, que são as rupturas. Mas eu não posso deixar de perguntar, senão vou acabar esquecendo. Perfeito. Mas afinal, você não fez a queima do produto que tinha muito estoque? Rapaz, queimei não. Não queimou, mas Queimei bateu a não. meta? Rapaz, eu cheguei num número assim, que a gente sempre busca um pouquinho mais, né? Mas acredito que eu consegui chegar num número bom e com a margem saudável ali pra gente
honrar com os nossos compromissos, ter uma saúde, né, no caixa da empresa. Né? O caixa da empresa é o chefe de todo mundo. Mas não queimou. Não, não. Não foi necessário. Não, não. Mas é engraçado, às vezes o Igor chega. É porque eu tava nessa dúvida. É essa? Eu tava pensando, rapaz. O Igor aproveitando. Aí o Igor às vezes chega e ele, porra, isso aqui, isso. Não queime não, calma, peraí, vamos queimar. pensar. Né? E aí, nessa oportunidade, eu que fui o bater na porta, vamos botar. Mas é assim mesmo, dias e dias, né? O Igor já está há quantos anos com vocês? O Igor, ele já está, ele iniciou conosco, né? Nós vamos fazer 19 anos de Palmeira, e iniciou conosco, né? Iniciou como embalador de feira, né? E graças a Deus foi crescendo. Hoje é o nosso diretor de compras, também consegue nos dar suporte aí, de maneira geral, na loja, enfim. Entregou hoje o relatório, compra e venda ainda estou no pé dele um pouquinho, mas graças a Deus ele é um profissional que, graças a Deus, vem desempenhando um papel desde o início aí, né, muito focado, e vem contribuindo muito com, tanto, né, desde o início, mas principalmente agora nesse novo modelo que a gente vem se reinventando. Eu atendo o supermercado Bela Vida, acho que já tem uns 15 anos. E, Igor, você é um cara fantástico. Você é um cara educado. Você é um... Pichicha né? muito, Ricardo. O que é que tu acha? Pichicha Vamos dizer o seguinte, que a gente diz na resenha assim, o cara engoliu um mendigo, ele pede. Mas assim, ele pede, mas ele não perde a elegância, né? E uma coisa que eu vejo... Eu aprendo, né? muito, viu? Aprendo muito com ele. Não, e o Igor é um cara, assim, Auri, ele de uma educação. Todos vocês, acho que o que você falou da pirâmide, né? Você, sua mãe, seu pai, vocês têm um fino trato com os colaboradores e os fornecedores. E o Igor, ele tem dado sucessão muito a isso. Agora, o Igor é assim, é um cara de uma... Assim, eu, particularmente, vocês têm um excelente profissional. Igão, meu irmão, um abraço e parabéns pela pessoa que você é, pessoa e profissional. Tá muito bem assessorado, viu? Agora só tem um defeito. Meu irmão, o homem perde. Rapaz, ô Ricardo, né, nesse assunto é engraçado que tem negociação que meu amigo já tinha fechado, já tinha 2 horas. É melhor falar com a Auri. Né? Aí já tem negociação que eu acho engraçada. Ele tá lá, eu digo logo, calma, não feche não. Já é o contrário, né? Então, assim, a gente vai, né? Mas eu digo que eu aprendo muito, né? A maneira de negociar é importante, né? Essa ideia de negociação, fornecedor, sempre com respeito, com educação. A gente no varejo, na negociação, a gente tem que ter um pouco desse perfil também, né? Pedir, né? E uma hora o fornecedor abre o coração. Nós falamos sobre qual o segredo, né, de uma boa compra. Nós temos um inimigo número 1 das vendas, que são as rupturas. Nós tivemos aqui, parafraseando o seu Luiz, ele disse o seguinte: a ruptura, você convida a pessoa para ir à concorrência. Na sua gestão, como é que você lida com as rupturas? Rapaz, hoje eu ainda tenho bastante dificuldade, sabe? Às vezes, a ideia de giro mesmo de produto, principalmente quando se trata de mix mesmo de loja, que é o que agrega, né, rentabilidade e, consequentemente, cliente também. O cliente não quer só arroz e feijão. Então, é difícil, né? São muitos SKUs, então acaba que às vezes dá um delayzinho ali de demora, de entrega, às vezes está no fiscal, passando por uma entrada de nota, então às vezes também tem um delayzinho ali de demora um dia, às vezes algumas horas, depende muito, né, da demanda do fiscal do dia, então acaba que a gente perde um pouquinho, né, e eu enxergo isso e reconheço como um ponto de melhoria, né, nesses próximos meses, nesses próximos anos, porque assim, é um problema que a gente, né, bota o remedinho, depois tem outra ferida e a gente tem que cuidar de novo. Então, assim, considero como um vilão, né? Já tive exemplos assim de cliente tá na loja, não tem um produto e deixar o carrinho. Já viu essa cena? Já. E é algo
é algo, eu diria que assim, para o supermercadista é uma facada É uma no facada, peito, né? pô, é um negócio chato, né? Porque assim, a gente é consumidor, né? Então a gente entende também o peso, né, desse tipo de situação. Mas assim, de fato, às vezes tem alguns fatores externos, né? Algumas demora de indústria. Eu mesmo estou com alguns arroz para chegar, então já às vezes é um arroz mais específico, um arroz tipo um pouco mais, né, um pouco mais classificado, e você com a ruptura desse produto, tá, o cliente, pô, veio no dia, não tem, já fica uma chateaçãozinha. Por isso que aí vem a ideia de atendimento, né? E você chegar lá, a Auri chega lá, moça, tá faltando alguma coisa? Ah, meu filho, tá faltando tal produto. Eita, mas minha amiga, você acredita que o produto tava para chegar e não chegou? Mas quando chegar, Wesley, Elenildo, chega o gerente da loja, pega o contato aqui da minha cliente. Olha, quando o arroz chegar, eu vou mandar na casa da senhora, não se preocupe não. E puxa de um lado, puxa do outro. Por quê? Buscar sempre a ideia de satisfação do cliente. Por mais que exista, né, esse problema da ruptura, o cliente vai, rapaz, olha a atenção que o cara me deu, né? Olha o cuidado. E às vezes isso faz a diferença, né? Mas de maneira nenhuma a gente quer, né, se dar, né, nesse tipo de situação. Claro que a ideia é que tenha um produto, né, que o produto esteja lá exposto, precificado, mas de fato ocorre, né, no varejo. É um pouco, eu diria que é um pouco impossível manter 100%, né? E eu Exato. gosto de rodar a loja, ver se está faltando uma coisa ou outra. Principalmente, Charlon falou um negócio interessante no podcast dele. De fato, hoje, né, 60% da nossa venda se resume a 200 e poucos produtos. E é uma realidade. Então a gente tem que olhar com carinho para essa galera, que é a galera que puxa a filazinha de faturamento, consequentemente, de clientes, né? E, claro, não deixar, né, o mix, né, o mix, que é a ideia de, como eu falei, né, de diferenciação, né, entre lojas, de rentabilidade também para o negócio. E, enfim, acredito que anda junto isso aí. Mas a pipoca não pode faltar. Pode não, Pai, pode não. qual é a marca dessa pipoca? Eu fiquei até curioso. Eu confesso, Eu não ia falar, né? Agora a pipoca Boni, a Bonnie, a pipoca regional lá da cidade. essa vende, Meu amigo, é forte se venda. faltar, dá zoada. Se faltar, dá problema. É bem É, conhecida lá. existe, E é boa, pô. Sou consumidor também. A gente vai ter um lanchinho lá da galera da reposição. A gente gosta de dar uma degustada nela. nós temos, o ser humano ele tem os 5 sentidos, né? Visão, olfato, paladar, tato e tal. E quando ele chega no supermercado, ele usa a visão que pesa, dos 5 sentidos, pesa 83%. E em cima disso, Interessante. dessa conversa aqui de fundo, eu queria perguntar a você o seguinte: como é que você faz para que o seu cliente ele tenha uma boa experiência de compra nos seus supermercados? Pronto. Assim, a ideia de experiência de compra é, é um ambiente limpo, sabe? É um ambiente precificado, é um ambiente que esteja organizado, né? Então, assim, acredito que isso contribui muito e são pilares, eu diria, até é, básicos mesmo, que nós, supermercadistas, precisamos oferecer, né? E claro que não é fácil, né? Mesmo sendo básico, mas a gente lida com isso e é algo que a gente tem que buscar sempre, né? Manter. Mas acredito que o básico é isso, né? Mas aí vem a ideia de diferenciação, né? Uma exposição, um ponto extra, né? Uma qualidade de produto, que consequentemente vai agregando nessa experiência de positiva de compra do cliente. Você fez algumas exposições. Eu lembro que você fez uma bailarina, só que você não colocou só vinho. Você fazia algumas exposições Perfeito. diferenciadas. Isso aí foi você que teve, você copiou, você teve um curso. Rapaz, eu tive a oportunidade de visitar uma loja em Recife uma vez e eu tenho até essa foto até hoje, inclusive.
eu vi uma exposição de Coca-Cola. Achei bem interessante. Era uma Coca-Cola PET, né? E era uma basezinha redonda, de madeira mesmo, bem simples, sem muita arrudeio, né? E ele tinha uns alcatex redondo também, então ele ia formando, né? É, como eu citei essa ideia, eu peguei lá em Recife e aí eu achei massa. Rapaz, tipo Implementou. assim, né? A ideia de você trazer um pouco do seu estoque para dentro da loja, né? Eu acho é uma ideia que eu pratico muito, inclusive. Eu acho interessante, porque dá uma ideia de volume, de cheio, sabe, na loja, de agressivo. Você botar aquele produto ali, mesmo que não seja com o melhor preço do mundo, mas tá no final de semana ali bem precificado E bem exposto, e né? bem exposto, né? E assim, a ideia é isso, mas às vezes se colide um pouquinho com a questão de poluição, às vezes você bota ali um expositor lateral que não passa dois carrinhos, aí às vezes complica um pouquinho a vida do cliente. Então, assim, são coisas que tem que andar, né? É uma linha bem, bem próxima entre exposição, né? E desorganização. Aí às vezes já começa a causar esse tipo de incômodo no cliente. Uns anos atrás, a Nielsen, ela fez uma pesquisa e ela detectou, se eu não me engano, foi em 2014, que 200 milhões de reais deixou de vender com o produto no estoque não exposto. Como na sua gestão vocês conseguem fazer essa transição do estoque para que esteja no piso de loja? E aí, eu vou Interessante até isso. mais além. Já teve momentos do produto vencer no estoque, a pessoa perder venda e um dia de venda você não recupera, Verdade. né? E na sua gestão, como é que você faz essa transição? Pronto, eu sou um gestor que hoje eu gosto de trabalhar muito, né, com meu estoque rotativo. Então, assim, muitas vezes eu giro um volume de, sei lá, uma caixa. Beleza. Eu giro uma caixa. Compro meia caixinha, compro meia caixinha. Fez uma caixa no mês. Pronto. Então, assim, eu tenho muito essa política, né? Contribui muito para diversos fatores, na realidade. Essa ideia de validade é um gargalo muito grande no supermercado, né? Mas principalmente em itens, né? De curva C para baixo ali, começa a dar essa dor de cabeça. O que você vê, né? De curva A vencendo, que eu digo, avariando, é, é assim, pô, caiu, estourou, né? Veio, passou ali, rasgou, é algo mais específico ali. Mas essa ideia de validade é muito para essa carretinha de itens ali, da curva C para baixo. E aí, consequentemente, esse tipo de item você tem que ter muito cuidado, né? Às vezes você tem, sei lá, o item que vende 3 unidades no mês. Aí você tem lá uma caixa, aí desse item tem mais duas marcas. Aí é foda. Aí, tipo, às vezes tem que ficar no estoque, que nem na prateleira dá. Como você falou, não tem elástico, né? Então, assim, acaba que prejudica, né, o setor de prevenção, fluxo de caixa. Porque me diga uma coisa, você paga um negócio, o negócio tem que vender, rentabilizar para pagar sua operação, pagar os custos, voltar para o caixa, aí resumindo, morreu no meio do caminho. Aí quem sofre é o caixa. O Você caixa, pagou por algo que não e o chegou nem a negócio vender, né? nem vendeu. Resumindo, nem a operação ajudou a pagar. Aí Complicado. esse tipo de situação é algo que me preocupa bastante, né? Na nossa, antigamente era natural, né? O pessoal barrotar estoque, não sei o quê. Acho que hoje, não só a nossa maneira de trabalho, mas em muitos negócios, existem as negociações e volumes, enfim, mas na maioria dos itens essa ideia de contorno, até pela acessibilidade que os nossos fornecedores têm também em relação à entrega, em relação a preço mesmo, muitas vezes, né? Então, contribui muito também por esse modelo também. Mas o sistema, como é que você faz? Do estoque para piso de loja. Como é que Rapaz, você acompanha? eu busco o máximo, assim, né? Como eu falei, né?
colocar produto na loja. Na loja. Principalmente o que tem um pouco mais de volume, né? Mas a ideia é que sempre que o pessoal hoje ainda está incrementando o processo, né, lá na loja, mas a ideia é hoje, pô, chegou o produto, meu estoquista recebeu, muitas vezes já repassa para encarregado, Já. né? Na própria entrada de nota também, já vem os produtozinhos, tudo que chegou, um de cada, porque a gente consegue também ter essa ideia, pô, o que chegou, de que sessão foi, quem é responsável por essa sessão, né? Porque às vezes ocorre esse tipo de risco mesmo, né? Tipo, vou citar um exemplo aqui, o cara recebeu 10 entregas, pô, o cara lembra não, da segunda não, né? Do 10º item que recebeu na segunda entrega. Não tem como, né? Então, acaba que passa um pouquinho da ideia do estoquista, ele se torna, né? Não consegue dar conta. Então, precisa desse auxílio ali, fiscal encarregado para chegar na equipe, na reposição, que a principal responsabilidade é do repositor. Entendeu que chegou, ir lá também perguntar, né? Porque ele é o dono da sessão, ele é o responsável por aquele negócio, por aquela sessão fazer acontecer e dar certo. Então, tem que estar ligado. Boa, o dono da sessão. Alguns supermercados eles usavam um sistema que quando chegava a dizer um produto da distribuidora X, alguns produtos, assim, vamos dizer, que tem mais peso, eles tiravam a foto e marcavam. Aí o repositor daquela sessão sabia. Eu vou dar um exemplo, sabão X. Aí de repente o cara sabia que não só chegou o sabão, chegou vários itens, mas ele tirava a foto e dizia, distribuidora X acabou de chegar. E com isso eles conseguiram minimizar 73% de rupturas internas que consta no estoque, mas não consta em peso de loja. Mas é como você fala, né? É um gargalo. Na verdade, o supermercado tem vários gargalos. Olha, uma hora é precificação, outra hora é produto no estoque, né? Mas existe também um outro gargalo. Hoje nós já dissemos isso em stories, a Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, identificou que existe 357 mil vagas em todo o Brasil. São Paulo, se não me engano, tem 9 mil vagas. E hoje você não encontra mão de obra e muitas vezes não encontra mão de obra qualificada. Nem encontra mão de obra e nem qualificada. Você, como diretor dos supermercados Bela Vida, como é que você gere essa situação, essa escassez? É um problema, acho que não só do nosso ramo, né? Mas eu acredito que é algo muito de forma de trabalho, sabe, Ricardo, também. Eu acho que hoje existe muitos gestores ainda que tem formas de trabalho que quer que o cara entregue, né, uma obra de arte amanhã. Às vezes não é desse jeito, né? Então, assim, às vezes leva tempo para o cara aprender, entender o processo, para conseguir rodar. Então, assim, às vezes existe esse imediatismo que eu diria que não é porque o dono quer também, é porque às vezes precisa, o ramo pede isso, né? O setor é muito nervoso, então às vezes existe às vezes até a polivalência do cara fazer uma coisa, fazer outra, né? Mas acredito que nessa ideia é importante a ideia de formar. A gente hoje vive numa geração que é muito a ideia de, pô, quero trabalhar menos, mas quero ganhar bem, né? Então, é um cara que já tem mais a cultura de celular, às vezes atrapalha um pouquinho a rotina do cara, né? E às vezes até essa ideia de maturidade mesmo, né? Você chega no cara, né? Como já ocorreu exemplo de você chegar e, pô, velho, tô te dando bronca não, pô, tô te dando feedback, não tô satisfeito com isso, acho que você não precisa disso, desse jeito, né? E o cara, tipo, não conseguir receber isso bem, porque às vezes a crítica, ela é difícil, né? Ela é difícil escutar. Então, eu acredito que nessa geração de hoje está cada vez mais. E para a gente é um desafio, né? Pessoas é um desafio. Não é fácil. Mas eu acredito que a gente é o gestor. A gente está assim. Então, assim, a gente tem esse poder, né? De buscar, né? Melhorar aos poucos. E eu digo melhorar
não só as pessoas, mas a gente também. A gente também precisa estar nesse processo, né, de melhoria, de amadurecimento, né? Hoje eu vejo minha mãe, às vezes eu fico, tipo, besta, assim, né? Porque, tipo, às vezes tá num ritmo, velho, de 20 anos, pô. Então, admira muito, assim, você vê uma pessoa querendo aprender, porque, de fato, as coisas mudaram. Né? Pô, como é que eu vou lidar com isso? E aí, Auri, e tal? Como é que a gente vai fazer? Então, essa adaptação também dos gestores contribui muito em relação à ideia de mão de obra. Mas essa ideia de formação não é fácil, é muito difícil, né? Os supermercadistas sabem, os empresários sabem, acredito, no geral. Então, é um desafio que a gente sabe que precisa passar, né? E é um desafio contínuo, não acaba. Qual é o seu funcionário mais antigo hoje, o seu colaborador? O Rapaz, eu supermercado tem 19 anos, né? tenho 19 anos, eu tenho uma galera antiga, mas acho que os mais antigos mesmo Luciana, Igor e Neide. Luciana, Igor e Igor e Neide. Neide. Neide, Neide, minha repositora de perfumaria. de 19 anos da 19 matriz. anos. Eu queria que nós fizéssemos uma coisa. Se você, Luciana Luciana, Igor e e Neide. Leite. Se você, eu sempre peço para que a gente tenha, sempre a pessoa olhe para a câmera, porque é como se você estivesse falando diretamente para a pessoa. Perfeito. Para esses três, se eles estivessem aqui nesse momento, o que você diria a eles por esse tempo de empresa olhando para cá? Rapaz, enfim, tem outra galera mais longeva, mas esses são os que, né, eu sei que estão desde o do início mesmo. Eu agradeço muito, né? Acho que vocês enxergam mais do que ninguém as revoluções que nossa empresa já passou, né? As dificuldades, né? As alegrias. Então, assim, agradeço muito, né? Vocês são exemplos, né? De comprometimento, de trabalho, de honestidade. Estão até hoje conosco, né? E eu vou trabalhar para que a gente trabalhe durante muito, muito tempo junto ainda, viu? Agradeço de verdade, de coração. Igor, Neide, E a Luciana. a Luciana, que é a repositora, que tem 19 anos de perfumaria. É a Neide. É a Neide. Ah, meu amigo, quem entende de perfumaria Rapaz, 19 anos, 19 não anos. são 19 meses, nem 19 Então, dias. minha mãe tem um carinho Eu especial. acho que a Neide já viu Né? todas as evoluções que a perfumaria teve. Assim, e é Né? interessante que a perfumaria, a pessoa que faz a sugestão, em alguns supermercados, a pessoa que lida com perfumaria, ela tem um poder maior de sugestão do que o próprio sistema. Quem foi que Perfeito, falou a sugestão? Foi fulana, pode fazer. perfeito. Ela consegue nos auxiliar bastante nessa ideia. Inclusive hoje, da de perfumaria e cosmético, né? Que é assim, anda meio que junto. Né? Hoje nas lojas da gente representa quase 10% do faturamento. 10%. Então, assim, é um número bom, é uma categoria que tem rentabilidade, né? Então, e a ideia de saúde, eu digo autoestima mesmo, né? Cuidados pessoais, cresce a cada dia, né? Então, contribui bastante também, né, com essa categoria. Fantástico. Assim, quando você estava para inaugurar, onde era o todo dia que você comprou o ponto, você conversou comigo e disse o seguinte, que houve um determinado momento, né, que às vezes acontece, a pessoa recebe uma proposta, aquela coisa toda, Perfeito. e a forma como você conversou com a pessoa, e na sua fala aqui, durante essa entrevista, eu vi que você traz uma liderança mais humanizada. O resultado é importante, mas as pessoas são muito mais importantes, porque pessoas motivadas, né, reconhecidas, elas trazem um resultado surpreendente. Perfeito. Essa visão, o que fez você desenvolvê-la? Rapaz, Ricardo, eu acredito que quando você nasce num ambiente já humanizado, então você vai, né,
e aí você vai se adaptando. Eu acho que eu já me adaptei muito, né? Eu não sou daquele gestor bonzinho, tranquilo sempre, né? Mas eu gosto de ser justo, gosto de ser humano, gosto de pensar, eu entendo a necessidade do cara. Que assim, a gente, antes de gestor, nós somos pessoas, né? Então, assim, eu acredito que isso veio meio que da sucessão mesmo, né? Meus pais tem esse perfil também muito humano, muito solidário, né? Desde da ideia de cliente, a ideia de colaborador. Então, acredito que hoje, assim, essa ideia de resultado, como eu falei, né? Não é que deixe de ser importante, mas eu acredito que, às vezes, né, é melhor você perder um pouquinho, né, e ganhar a pessoa. Acredito que, por isso que, graças a Deus, em relação à minha equipe, eu vou até olhar para a câmera, porque assim, eu sou muito grato à minha equipe, Bacana. né? Eu tenho um respeito, uma admiração, tem uma galera lá que é top, né? Então, assim, o nosso trabalho, né, ele é formado através dessas pessoas, na realidade, né? E graças a Deus, a gente vem contribuindo. Vou até citar, né, um- uma ideia que a gente teve no nosso evento de liderança esse ano, que foi o funcional para a liderança, né, que é um momento de descontração, exercício físico para os nossos colaboradores, né? Inicialmente, o nosso primeiro evento foi para os líderes, né? E a ideia foi trazer exatamente esse instinto de liderança, né? Porque quem é que vai motivar o colaborador a ir para um exercício físico em grupo com os amigos, com os colegas de trabalho? O líder. É o líder dele, né? Então, os operadores de caixa, né, as meninas ali da frente de loja, elas têm que incentivar essa galera aí. Tem que incentivar. Bora, vai ser um momento legal, né? Então, a ideia era trazer a liderança para enxergar a importância de um momento como esse. Enxergar a ideia, né? Tipo, de descontração também, né? Foi uma resenha. Primeiro evento, levei uma queda da porra lá Na funcional foi. no funcional. Foi Foi. nada, bicho. Queda da óculos pra um canto. Mas o pessoal no Rio não foi. Eita, pá, o diretor vai. Rapaz, tu acredita? Não riram muito, não. Acho que foi o diretor. Eu fico Mas que imaginando foi a cena. engraçado, foi. Mas que foi engraçado, foi. Mas, assim, esses tipos de evento contribuem muito, né? E, assim, é uma sementezinha. A gente, como gestor, a gente vê muito, muito mais, né, possibilidades de, de ideias, né? Às vezes a gente não consegue colocar em prática, tudo é difícil, né? Não é fácil. Mas, se Deus quiser, esse mês agora a gente vai ter um funcional com todos os nossos colaboradores. Se Deus quiser, vai estar os quase 90 pessoas lá. São quantos colaboradores no geral? Eu tenho 80 e pouquinho. Eu não tenho a base 100% certa, mas tem entre 80 e 90 colaboradores nas duas unidades. Se for 90, hoje a gente faz uma estimativa seguinte. Vou dar um exemplo, né? Que também está aqui, a Érica, a namorada do Auri Filho. Seja bem-vinda, viu, Érica? A gente faz uma estimativa seguinte, vou dar um exemplo. Tem a Auri, a Érica e tem um filho. Uma média de família sempre é 3. Então, quando você contrata uma pessoa, você multiplica por 3. Então, hoje o supermercado Bela Vida, direto e indiretamente, ele consegue atingir uma média de 180 pessoas, fora vocês que são os donos. Perfeito. Né? E ainda por cima, na sua visão empreendedora, trazer uma qualidade de vida, seja através de funcional, de reconhecimento, de reuniões motivantes e motivadas. Né? Vou citar outro exemplo aqui, Ricardo, mas que é oportuno também, nessa ideia de colaborador. A gente
enfim, tem um time, né, de liderança. E claro, a liderança, você sabe bem, né? Então tem mais responsabilidades, né? Mais exigência, tem que ter mais maturidade, né? De escutar, de levar aquela pressão. Eu não diria nem pressão, mas assim, a ideia mesmo de enxergar a necessidade da empresa, né? Então, eles têm um pouco mais dessa responsabilidade, desse peso, né? E algo que a gente também trouxe, né? Eu acho importante essa ideia, é o Dia Família, né? Então, é, hoje com o nosso grupo, né, 2 líderes todo mês, né, eles têm um dia ali de folga, independente do turno de trabalho deles, para, né, aproveitar ali a família deles, seja uma mãe, uma tia que não vê há muito Bacana, tempo, muito bom. né? E às vezes a gente trabalha tanto, né? E às vezes não vai tanto na casa da mãe, né? Na nossa avó, né? Às vezes não tem tempo de pegar a nossa filha e ir no parque, tomar um sorvete, né? Então, qual o sentido, né, da gente trabalhar para fazer, né? Então, assim, às vezes a gente deixa de viver esse momento. E como supermercado, a gente entende também que muitas vezes, né, é necessário que às vezes exista essa questão, né? Eles deixam de viver muita coisa, né? Então a gente é pouco, mas a gente busca, né, oferecer certos tipos de, de acessos mesmo, para que consiga contribuir, né? E como eu falei, né, para a gente contribui absurdamente, né? Porque o cara vem, às vezes escuta uma frase ali naquele dia de uma avó, de uma tia, de uma filha, que, né, vai mudar ali a vida dele, que vai fazer ele ver, né, até mesmo o trabalho de outra forma, de maneira mais harmoniosa, mais simbólica, né, que é o que une as pessoas, né, respeito, a consideração. Então, acredito que isso contribui um pouquinho também com a nossa cultura. Estamos aqui com Auri Filho, diretor comercial dos supermercados Bela Vida. Auri, nós, há 5 anos atrás, como estava o supermercado Bela Vida? Nós estamos falando de 2020. 2020, auge da Auge pandemia, da no início, pandemia, né? tinha entrado há pouco tempo na loja, né? Então a gente estava vivendo ali um momento, eu diria até um momento difícil de gestão mesmo, né? Em certas épocas ainda a gente pensou até em não continuar mais no ramo e tudo mais, né? Mas Deus nos sustentou ali, né? E graças a Deus a gente vem seguindo. Então eu diria que 5 anos atrás a gente vivia um momento difícil, de incerteza, de recomeços, digamos, num processo de reformulação de alguns setores, né? Então acredito que se resume nisso. Só tinha uma loja na época, ou tinha duas? Só tinha uma loja na época, né? Em 2021 a gente adquiriu uma loja em Atalaia, né? No qual sou muito grato, né? Atalaia, eu digo que toda pessoa, eu gosto de citar esse exemplo, tem sua escola, né? E Atalaia para mim foi a escola, né? Então eu geri Atalaia por 3 anos e 8 meses, né? Sozinho ali, então saí de casa de mãe, toda aquela experiência de adolescente para homem mesmo, né? Foi um processo muito difícil, mas que me formou, né? E como uma escola, né? No final do ano passado a gente decidiu, né? Como acordo em fazer a venda da loja de lá, o pessoal de lá mesmo, inclusive um pessoal competente também. A gente deseja sorte para eles, na continuidade. E a gente, né, depois que adquiriu a nova unidade, a gente decidiu por manter a nossa gestão, né, centralizada, digamos assim, em Palmeira, né. E para mim, como eu falei, né, a Atalaia foi uma escola, né. Como uma escola, chega uma época que a gente tem que encerrar o nosso ciclo lá, que foi o que
a gente fez, né? Eu encerrei o ciclo lá e hoje voltei para minha, digamos assim, para minha nova casa, né? Que é a nova unidade lá em Palmeiras. Passou 5 anos, nós estamos em 2025. Daqui a 5 anos, qual é a projeção para os supermercados Bela Vida? Vamos lá, é uma pergunta boa. Assim, a gente, claro, acredito que quem não pensar em crescer tá errado, né? Mas eu não diria que crescer é só expandir novas lojas, não. Acho que crescer vai na ideia de processo, vai na ideia de organização, vai na ideia também de qualidade de vida, sabe? Eu acho que você ter 5, 10, 15 lojas e se você não tiver uma qualidade de vida, se você não tiver pessoas, assim, acho que não é algo saudável, sabe? Nem financeiramente, nem, né, de forma pessoal mesmo. Então, acredito que se eu pensar no Bela Vida daqui a 5 anos, claro, se Deus abençoar e for a vontade dele, né, com outras unidades, mas eu quero crescer, Ricardo. Eu quero, né, crescer as minhas pessoas, crescer processos, ter mais organização, ter uma visão mais ampla do negócio. Graças a Deus eu venho conseguindo ter essa visão mais de cima, que não é fácil, é difícil. É difícil a gente, né, pegar uma escada e subir e ver o negócio de cima. Mas, assim, de fato você consegue enxergar de maneira macro, né, não só um setor, como eu disse, né, mas todos. Às vezes você consegue enxergar uma oportunidade. Então, assim, eu diria que daqui a 5 anos, a minha ideia, de fato, é estar focado em crescimento, né? E se for, como eu falei, né, a vontade de Deus, tanto em unidades, mas principalmente em processo, organização e pessoas. Muito bom. O que esperar de 2025? Agora voltando para o ano vigente. Na visão sua. 2025. O ano começou desafiador, viu? Desafiador. Já era esperado, né? Mas o supermercadista, ele é, ele é existente. Então, assim, né? A gente vê o cenário, vê chovendo, mas a gente, né, só tira o guarda-chuva quando não leva o primeiro pingo na cabeça. Então, assim, é um ano desafiador, né? É um ano desafiador, mas acredito que sempre, né, diante do desafio, tem a oportunidade do crescimento, da diferenciação, né? Então, eu tenho boas perspectivas para esse ano. Inclusive, esse mês, na Semana Santa, para a gente é um mês bem, bem forte, né? Regional. Então, assim, já vem com a ideia. Março, graças a Deus, também veio com uma perspectiva já melhor. Então, assim, a gente, claro, entende, né, o ano como desafiador, mas a gente está pronto para trabalhar, para buscar melhorias, buscar atender nossos clientes, buscar novos clientes também. As portas de Bela Vida estão abertas. Vem para cá, né? Oxe, vem pro Bela. Vem pro Bela. Né? Então, a ideia é isso. Mas, de fato, é um ano desafiador. Pezinho no chão, né? E trabalhando pontualmente, mês a mês, para a gente ir alcançando os objetivos. Aurei Filho, nós chegamos aqui no momento do bate e volta, né? O momento Perfeito. bate e volta é o seguinte, nós estamos chegando já ao término da nossa entrevista. Mais uma vez, eu digo em nome meu, Luiz não está aqui, há um motivo, mas a gente, se estivesse, eu posso seguramente falo também em nome dele. Nós primeiro agradecemos por você ter vindo, nos sentimos extremamente honrados, ver um rapaz novo, mas de uma forma serena, sensata, com a visão a longo prazo, porém com os pés no chão, né? Mas Agradeço de coração, Ricardo. Tanto o convite, né? Tanto também o Luiz aí não está presente, mas, enfim, sinta-se tranquilo aí em relação, foi um motivo maior. E, enfim, foi um prazer compartilhar um pouquinho,
né? Como eu falei no início, acho que diante do podcast a gente tem mais a aprender do que a ensinar. Então, acho que todo gestor ele tem que ter um pouquinho disso na mente, de buscar aprender, sabe? Acho que as experiências dele, que ele passou, né, o que ele viveu, é o que ensina, né, outras pessoas, né, o que a gente vem enxergando, né, nesse podcast, na oportunidade de que os outros gestores tiveram aqui, que eu tive a oportunidade de escutar, de acompanhar, né, eu vi isso, né, muito, muito claro, né, na ideia né, de gestão, né, o perfil. Então, assim, é um projeto incrível. Muito Eu obrigado. tô muito grato de poder participar, mas como eu digo, mais aprendendo do que ensinando. É, antes a gente vai passar para as considerações finais, mas eu queria te fazer algumas perguntas, tá certo? Perfeito. Auri, o que um supermercado deve ter? O supermercado deve ter um bom atendimento, um preço justo, né, e um serviço adequado com a sua região. Acho que Agora é o contrário. O que uma empresa ou um supermercado não deve ter? ele não deve ter. Você fala, você fala em relação à ideia de problemas internos ou Qualquer se. coisa que você, na sua Perfeito, visão, beleza. o que não deve ter? Eu acho que ele não deve ter arrogância, né? Ele não deve ter prepotência, não deve ter a ideia de falta de empatia, a ideia de falta de educação também. Acho que no supermercado não convém isso, né? E isso eu não falo nem só de forma gerencial, né? Como gestor, mas de maneira geral mesmo, né? Num operador de caixa, né? Ele tem que tratar o cliente com empatia, né? Às vezes é um cliente um pouco mais idoso, então às vezes é um cliente um pouquinho mais solitário, que às vezes não tem uma pessoa para conversar em casa e chega lá, né, e trata. Tem que ter um pouquinho dessa ideia, né? E eu digo que isso agrega não só, né, no CNPJ da Bela Vida, mas no CPF desse colaborador, né? Quando a gente consegue plantar algo positivo em uma pessoa, seja cliente, seja colega de trabalho, seja fornecedor, a gente consegue colher isso, né, lá na frente, né, e ter um bom retorno. Acho que a gente não perde nada, né, fazendo um a mais, fazendo um bem. Enfim, acredito que é isso. Nós encerramos o primeiro trimestre de 2025. Queria que você pudesse me dizer três coisas, ou boas ou de aprendizado, que você pôde tirar desse primeiro trimestre, de janeiro a março. Beleza. Ricardo, primeiro trimestre não tenho a reclamar, né? Economia, acredito que um pouquinho tá um pouquinho recuada, sangrando um pouquinho. A gente trabalha com o público, então assim, conta, IPVA, IPTU, escola de menino. Então tudo isso influencia no consumo interno, Exatamente. né, do nosso cliente. Acredito que a questão da alta de preço também seria o segundo fator. É algo que tá assim, bastante intenso em diversas, assim, perfumaria, limpeza. Acredito que o que está dando uma retraídazinha agora, né, atualmente é o arroz. Mas se tratando de outros produtos aí, né, tá bem difícil, né, de contornar essa questão da alta de preço, que a gente lida com o cliente, né? Então o cliente ele tem a percepção muitas vezes de um produto e ele vem no outro mês, né? Então tá 10%, 8%, 10% mais caro. Então aquela até a própria ideia, né, de percepção de preço acaba que prejudica um pouquinho a loja, né, em relação a isso. Mas acho que seria um segundo fator.
E pensando no terceiro fator, eu acredito que a ideia mesmo de atendimento mesmo, né, de serviço, acredito que é um fator que influencia também bastante nesse trimestre. O seu Auri, numa palavra ou numa frase. Humildade. E Dona Marlúcia? Dona Marluce, ela é uma guerreira. É a sua rainha, como você diz, a minha rainha, né? Deixa eu pensar aqui, eu diria que Dona Marluce é uma vencedora. Dona Marluce é uma vencedora. Falo com extrema emoção e respeito, porque é a vencedora. Ali já venceu muita batalha, Coisa boa, muita né? batalha, né? E principalmente, segue vencendo e com a espada na mão. Tá pronta para as próximas. Parabéns, Admiro coisa muito. boa. Alice e Albert, Alice e Albert. que são os irmãos do Auri Filho. Rapaz, então comigo também, no bom e no ruim. São pilares, assim, lá de casa. Eu admiro muito cada um com a sua particularidade. Minha irmã, eu tenho como uma irmã, né? Que é uma Como é, irmã, irmã? Hein? Boa que é essa. uma irmã mãe, né? Então, meu irmão também, né? É um cara que sempre, eu gosto sempre de trazer, né, eles para os projetos, de mostrar, de ligar, pedir uma opinião. Acredito que isso faz também a nossa família cada vez mais unida. Então, eu vou definir eles como parceria mesmo, companheirismo. Acho que consigo resumir eles assim. E Deus? Deus, acredito que dentro dessas palavras, acho que é algo que o que eu mais consegui me aproximar no ambiente corporativo foi de Deus. Acho que foi algo que até a ideia ali de adolescência a gente vive, né, de uma maneira um pouco mais diversa, um pouco mais voando, e o ambiente corporativo me aproximou muito de Deus. Sou muito grato, né, tanto ao ambiente que ele me colocou, tanto por isso também me aproximar e entender a importância, né, na minha vida, na vida da minha família. Então, eu vou resumir Deus como tudo mesmo. O Tudo. tudo, né? Auri Filho, avaliando Auri Filho, numa palavra, sendo que essa palavra é a maior virtude que ele tem. Pai, difícil. Todo mundo, olha, avaliar a si mesmo não é fácil, não é? Essa é difícil, viu? Rapaz, eu vou me considerar uma pessoa persistente. 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 Se você pudesse voltar 5 anos atrás e encontrar você mesmo, qual o conselho que você daria? Você voltar o tempo, 5 anos atrás. Interessante. Rapaz, eu diria a Aurifiro para calmar um pouquinho os ânimos, né? Focar no que é mais urgente, no que é mais importante no momento. E que daqui a 5 anos ele, né, vai estar num nível de gestão melhor, vai estar com pessoas melhores, né? Vai estar brigando menos com os pais. Na época era uma realidade, né, do ambiente. Então, acredito que ele focando nessa ideia de focar, né, no urgente, ter um pouquinho mais de cautela na fala, um pouquinho mais de cuidado na urgência, na ansiedade, né, seria o mais importante. Seria um conselho bom. Pensar de 5 anos atrás. Segura a onda aí, segura a onda. Calma, rapaz. Tenha Calma. paciência. Foque nisso. Ele queria abraçar 10 coisas. Se agoniar um pouquinho. Auri Filho, o que é a vida? Rapaz, acho que a vida é Deus, é nossa família, é nosso trabalho, né?
é a nossa, é o nosso bem-estar, é a nossa saúde, é a nossa qualidade, né, de viver. Então, acho que compõe esses fatores aí. Mas eu acho que Deus e a família, acho que estão segurando. Acho que acima disso, a gente vai conquistando e vai melhorando. Mas isso tem que estar primeira virtude. As considerações finais para você, antes de nós encerrarmos, a Perfeito. palavra é sua. Ricardo, eu agradeço mais uma vez, né, a oportunidade, né? Como você falou, o Luiz não pôde estar aqui, mas ele sinta-se também. Meu agradecimento. É uma oportunidade, né, da gente compartilhar um pouquinho, né, do nosso ambiente, da nossa história. Né? Eu tenho 6 anos, né, de contribuição, mas parece que eu já vivi mais tempo durante esses 6 anos, porque de fato é um ambiente muito intenso, né? Mas eu agradeço muito o convite, poder mostrar um pouquinho, né, da nossa ideia de trabalho, do nosso ambiente, né, das nossas pessoas, de falar um pouquinho sobre as nossas pessoas, sobre meus pais, né, de poder estar dando continuidade nessa sucessão. Enfim, agradecer também a minha família, né, que é o que representa. Quando eu falo de empresa, eu também falo de família, né, mesmo que inconscientemente, porque nós somos muito próximos, né, somos muito unidos na ideia de projeto, né. Acho que nunca vai existir um projeto, né, que o Bela Vida vai ter, que não vai passar pela ideia, pelo feedback de cada um lá de casa, lá da família. Então, acho que eu sou muito grato pela família que eu tenho, cada um com a sua ideia, né, com o seu perfil, né, e agradecer também a Deus por tudo que Ele vem fazendo, né, tanto na empresa, mas principalmente na minha vida, né, na minha família. Pedir sabedoria, né, para lidar com esse ano, né, que é um ano, como eu falei, né, desafiador, é um ano incerto, mas que a gente sabe que o nosso ambiente é assim, né, e a gente precisa muito de Deus para que Ele consiga, né, nos direcionar e nos entregar o melhor caminho. Estivemos aqui no episódio de hoje com Aurifilho, diretor comercial do Supermercados Bela Vida. Queremos também deixar aqui enfatizado: a Escola do Varejo é o primeiro podcast voltado para varejo. E eu vou encerrar com a frase de hoje, do autor anônimo, que assim o disse, né? De todas as palavras, as mais tristes são essas. Poderia ter sido. Um forte abraço e até a próxima. Forte abraço, pessoal.